A Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo promoveu um ciclo de debates para discutir um assunto que está em pauta no Congresso Nacional, a reforma política. A palestra do professor da Unicamp, Oswaldo Amaral, foi sobre os sistemas eleitorais na América Latina. Acompanhe agora, nessa edição do Política na Sala, um resumo com os principais trechos. A minha ideia um pouco é pegar as tendências gerais de uma série de áreas das reformas políticas, né? Acho que o professor Carlos se concentrou mais na questão dos sistemas eleitorais e existem outros temas aí, como financiamento de campanha, né? A relação do executivo com o legislativo, como que isso vem se dando aí nos últimos anos. Então, a minha ideia é fazer mais uma abordagem que pega desde o processo de redemocratização, desde o processo de transição dos regimes autoritários, final dos anos 70, né, a terceira onda de democratização, como eu coloquei. O Sartori é difícil fugir dele, né, ele fica aí porque fica bonitinho. As instituições e constituições não fazem milagres, mas é difícil que tenhamos bons governos sem bons instrumentos de governo. Essa é um pouco a ideia e o perigo da reforma política. Né? A gente trabalha muito em ciência política com uma coisa chamada consequência inesperada, e a reforma política é, por excelência, né, o momento em que as consequências inesperadas aparecem e se transformam, como o professor Carlos falou aí de uma série de casos, transformam o sistema em algo bem pior do que era antes. Mas então a minha ideia é trabalhar com tendências gerais. Então eu não vou falar de casos especificamente, mas abordar quais foram as reformas que ocorreram com maior frequência em 18 países da América Latina, desde aí do final dos anos 70, começo dos anos 80, até hoje. Desde que o processo de abertura é iniciado na América Latina, você vai ter uma série de reformas nas mais diferentes áreas. Eu selecionei algumas delas aqui. Então, são relações executivo-legislativo, sistemas eleitorais, partidos políticos, financiamento político, e aí não só o financiamento das campanhas, mas o financiamento dos próprios partidos, questões ligadas a gênero e formas de participação direta. Bom, de uma maneira geral, como a relação executivo-legislativo vem se desenvolvendo na América Latina? No primeiro momento, os executivos eram muito fortes e, se a gente puder falar numa tendência, o que a gente tem é um processo de flexibilização desses sistemas presidencialistas. Ou seja, ao longo do tempo, o que vai acontecer é um fortalecimento do legislativo na sua relação com o executivo. Então, se consolida aí alguns sistemas de controles, né, pesos e contrapesos, enfim. Uma ideia de que o legislativo deveria ter um poder de controlar as ações do executivo de uma maneira um pouco maior. Aqui a gente consegue ver o número de reformas sobre a relação do legislativo com o executivo, no sentido de como o legislativo consegue, em alguma medida, obrigar o executivo a agir de algumas maneiras. Então, presença, essa primeira lá de cima, né, o número de reformas que tratou da presença de ministros, por exemplo, no Congresso, quando chamados a prestar algum tipo de conta. Né? Informação, a mesma coisa. Comissão de investigação. Enfim, eu não vou seguir cada uma delas, senão eu não vou acabar isso nunca. Mas a ideia é a de estabelecer um tipo de relação mais equitativa. Ou seja, o que isso significa? Significa que houve, de uma maneira geral, uma percepção de que havia muito poder concentrado nos executivos. Tá? No poder executivo, obviamente, na presidência da República. Com relação ao sistema eleitoral, o professor Carlos já colocou muito bem, acho que as principais questões, mas acho que nunca é demais dizer que a América Latina talvez seja o mais intenso laboratório de reformas políticas e reformas dos seus sistemas eleitorais. Como o professor Carlos colocou, a maior parte deles não atinge nem de longe os resultados esperados, né, mas há um grande ativismo reformista na região com relação ao sistema eleitoral. Entre 1978 e 2015, todos os países da América Latina realizaram algum tipo de mudança nas suas regras eleitorais. Não houve exceção. Todos os países fizeram algum tipo de mudança. De uma maneira geral,
o que nós temos? Reformas no sentido de ampliar a legitimidade do presidente. Né? Então, 13 países têm o sistema de maioria absoluta e apenas 5 países de maioria relativa. Aí, boa parte dos países realizou reformas em que sentido? Realizou reformas no sentido de estabelecer um segundo turno. Tá? Alguns países não exigem que esse candidato tenha os 50% mais um. Né? Pode ser um número um pouquinho menor. Ainda assim, isso impede um presidente eleito com 20% dos votos. Então, as reformas caminharam no sentido de ampliar a legitimidade do presidente e, exatamente esse gráfico que está aí na tela, ampliar a possibilidade de controle, né, aquilo que a gente chama popularmente, entre os cientistas políticos, de accountability vertical, ampliar a possibilidade de controle do eleitor sobre os governos. E como é que você faz isso? Reduzindo o tempo de mandato. Né? Então, o Brasil, nesse sentido, andou na contramão do que a América Latina vem fazendo aí, os países latino-americanos desde da transição para a democracia. Outro ponto importante que a gente pode apontar como uma tendência geral é a simultaneidade das eleições. Né? A maior parte dos países latino-americanos alterou seus calendários exatamente para que haja, né, coincidência entre eleições presidenciais e eleições legislativas. Isso tem uma série de efeitos, né, de organização, de tentativa de organizar o sistema partidário. Né? Isso tem o efeito de dar mais legitimidade para a própria presidência e o efeito de tentar facilitar a gestão das coalizões de governo por parte do presidente. Então, 12 dos 18 países apresentam eleições presidenciais e legislativas simultâneas. Para as câmaras baixas, ou seja, né, o que seria o equivalente à Câmara dos Deputados, a tendência foi a de fortalecer a representação proporcional. Tá? Então, ou seja, né, de fato, voltamos ao distritão, que seria a contramão total daquilo que vem sendo feito nos países latino-americanos. Tá? Então, 14 dos 18 países contam com representação proporcional. Eu acho que essas reformas, elas muitas vezes não são bem-sucedidas, mas elas têm um foco, né, que é ampliar a legitimidade do sistema e, geralmente, a legitimidade daqueles que estão ali comandando o sistema e que se veem, né, sob algum tipo de pressão, né, naquele momento. Com relação aos partidos políticos, o que tivemos na América Latina como um todo? Especialmente a partir dos anos 90, né, houve muitas pressões para a reforma interna dos partidos políticos. Tá? Então, havia um pouco a ideia de que, bom, os sistemas estão avançando no sentido da transparência, né, uma coisa que nem vou tratar aqui, mas que é um ponto muito importante. Hoje, acho que todos os países da América Latina contam com mecanismos de gerenciamento das eleições, né, tribunais eleitorais, né, institutos eleitorais. Então, houve um avanço nesse sentido, mas se colocava que os partidos políticos continuavam sendo ali como caixas pretas, né, em que os caciques dominavam e não havia nenhuma clareza sobre a forma pela qual as decisões eram tomadas. A partir dos anos 90, então, vai haver uma série de pressões aí para haver uma reforma interna dos partidos políticos. E aí, o que os legislativos vão fazer? Eles vão claramente adotar uma postura de ingerência na organização dos partidos políticos. Tá? Então, vão exigir mais transparência, abertura e democratização interna. Só para vocês terem uma ideia, 9 países hoje na América Latina regulam a maneira pela qual os líderes partidários são eleitos. Eles têm regras para isso. E 13 regulam a forma pela qual a seleção de candidatos é feita. Né?
E muitos, inclusive, exigem a realização de primárias abertas, né, que são aquelas em que pode participar da escolha do candidato, até quem não é mesmo filiado ao partido político, como acontece em boa parte dos Estados Unidos. Então, esse foi o sentido das reformas no que toca aos partidos políticos, né, de dar mais transparência. Qual é a efetividade disso, né, se a gente puder falar um pouquinho disso? Muito baixa, né? Apesar de haver uma série de leis, apesar de haver uma série de regras, o grau de enforcement dessas regras, o grau de condições que os Estados latino-americanos têm de fazer com que essas regras sejam cumpridas, ela acaba sendo muito baixa. Então, no caso dos partidos políticos, em boa parte dos países, são as velhas lideranças tradicionais que continuam controlando, especialmente a seleção de candidatos. Com relação ao financiamento, esse é um tema que que se transformou num tema cada vez mais relevante, isso não é só no Brasil, mas na América Latina como um todo, em casos como o da Colômbia e outros países, esse já é um tema que é relevante há mais tempo, porque havia muito lavagem de dinheiro do narcotráfico, né, em financiamento, especialmente de campanhas eleitorais, mas, de uma maneira geral, esse é um tema que está bastante na moda aí, não só entre analistas e jornalistas, mas também entre os políticos. De uma maneira geral, sistemas mistos. Tá? São, se não me engano, 16 dos 18 países que adotam sistemas mistos, né? Ou seja, financiamento público e privado, mas com um viés de alta para o financiamento público. Ou seja, vem ampliando a porcentagem de dinheiro público nos orçamentos, digamos assim, dos partidos políticos e caindo o valor dado aí pelos doadores privados. O que mais vem... Quais vêm sendo as soluções encontradas para tentar baratear as campanhas, né? Porque uma das percepções é que as campanhas se transformaram em campanhas muito caras e que isso, obviamente, fere as condições de competição entre os partidos. Então, muitos países têm adotado as seguintes medidas, né? Eles têm limitado, estabelecendo um teto para doação, mas... além dos tetos, o que tem acontecido? Boa parte dos países reduziu o tempo de campanha eleitoral. Então, campanhas que duravam 90 dias, hoje duram 35. Tá? Como uma forma de tentar reduzir os gastos com, especialmente, as campanhas políticas. Boa parte dos países, assim como o Brasil, conta com financiamento tanto direto quanto indireto. Tá? Ou seja, o direto é aquele como fundo partidário, em que o fundo partidário repassa recursos diretamente para os partidos políticos, e o indireto pode vir via isenção fiscal, né, tempo de televisão, por exemplo, né, que seria financiamento indireto. Muitos países incorporaram referendos, plebiscitos, iniciativas legislativas às suas constituições e o número de consultas dobrou entre os anos 80 e 90, exatamente quando esses mecanismos foram estabelecidos, e se manteve bastante alto na década seguinte. Agora, qual que é um ponto interessante? Né? Embora regulados, eles são muito mais utilizados no plano subnacional, no nível subnacional, do que no nível nacional. E uma das críticas que se faz é que, em muitas medidas, eles ainda estão afastados dos cidadãos e da sociedade civil de uma forma geral. A sociedade civil não utiliza desses mecanismos que ela dispõe em muitos países. E enfim, aí, talvez por uma série de fatores que a gente pode discutir depois, mas esse vem sendo apontado como um problema. Né? Quer dizer, os mecanismos existem, de fato houve um avanço na utilização desses mecanismos, mas, né, eles poderiam ser muito mais usados do que vem sendo efetivamente. Termina aqui o Política na Sala, programa especial da Câmara Municipal e da Escola do Parlamento sobre reforma política, que trouxe os principais trechos das palestras promovidas no ciclo de debates. Obrigado pela companhia. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.